Bom dia, estamos começando mais um Jornal do Servidor nesta super gostosa manhã de sábado, dia 18 de maio de 2018. Jornal do Servidor, vai curtindo, vai compartilhando a nossa fanpage, vai curtindo, vai mandando seu comentário. Estamos aqui para informar você, servidor público municipal. Estou lá do presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, Rude. Bom dia a todos os servidores da Prefeitura de Sinop e também a todos os munícipes que estão assistindo o nosso jornal hoje. Então, Rude, hoje a gente, como adotou por hábito de estar utilizando esse canal para estar passando para o servidor público quais são os seus direitos e seus deveres, conforme a legislação municipal, hoje a gente vai estar discorrendo durante o jornal sobre o atestado médico, quais são os prazos, como você faz para protocolar o seu atestado médico lá na prefeitura, quem pode estar levando para você esse atestado. Então a gente vai estar explicando para o servidor público de Sinop, passo a passo, como proceder na entrega de atestados médicos lá na medicina do trabalho. Muito bem, são assuntos importantes que nós vamos falar aqui e vamos falar também sobre a agenda da semana, que se foi, a agenda que virá do sindicato e outros temas também que são importantes aqui para nós, para você que é servidor público, para você que está acompanhando o trabalho do dia a dia, tá certo? Bom, nesta manhã de sábado, não esqueça de mandar o seu comentário, a Marli está aí dando todo o suporte, respondendo a você dentro daqueles questionamentos, e aquilo que não puder ser respondido através da timeline do sindicato, né, dessa live que está sendo feita agora, a gente vai responder no sábado que vem, tá certo? Então vai participando, curta a fanpage do sindicato, porque esse é o canal. Você viu quanta coisa legal está acontecendo? A gente tem feito lives, né, presidente, dos locais que a presidência tem ido visitar, ações do sindicato, que é a ação de todos os servidores que são representadas por vocês, né? Na verdade, Rudy, a semana da gente aqui no sindicato, ela não para. A gente faz muitas visitas, vai em vários setores da prefeitura. Quando o servidor procura a gente, quando a gente às vezes vai sem ser convidado, a gente chega, se apresenta, vai ver como está o funcionamento do trabalho nessas unidades. E essa semana a gente foi ver, Rudy, um projeto muito bacana da Escola Municipal Sadao Watanabe, feito pelo professor Hilton e pela professora Janice. O projeto tem o nome Foguetes, uma propulsão de conhecimento. Então, são provas de que, quando se tem vontade, a educação ela é feita com muito pouco, com pouca estrutura, com pouco apoio, mas com a vontade do professor. Em específico, a gente parabeniza todos os professores, em nome do professor Hilton e da professora Janice, que estão aí dando um show naquela escola, incentivando as crianças a pesquisarem, incentivando as crianças a terem curiosidade, que isso é o interessante. E a gente fez essa visita ao projeto deles, foi feito lá no Estádio Gigante do Norte, devido ao espaço. Acho que temos até um vídeo aqui, né? Vídeo e fotos, mas Isso. Vamos começar primeiro com o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Acho que é esse aqui. Vamos colocar o vídeo aqui para vocês enquanto o presidente comenta aí. Vamos lá. Tá certo? Tá certo? É um projeto simples, onde a escola está concorrendo a nível nacional com o lançamento desses foguetes aí. Então, se a gente prestar bem atenção, o foguete é feito com garrafa PET, se utiliza uma bomba de encher pneu de bicicleta, água e algumas conexões e canos de PVC. Então, um projeto relativamente barato, mas que aguça a curiosidade das crianças de fazer e de ver se vai funcionar. Então, foram aí, nós ficamos mais de hora lá no estádio. Alguns foguetes funcionaram bem, outros por um erro de fabricação, que são as próprias crianças que fabricam esses foguetes, Rudy. Na verdade, o professor ele diz como que fazer, mas desde a parte de montagem do foguete, colagem das peças desse foguete, é tudo feito pelas crianças. E aí uns funcionam de verem
o foguete dela está colocado ali na base e sendo lançado pelo professor Hilton. Tudo com muita segurança, com muita organização. Então, mais uma vez, a gente, em nome de toda a diretoria do sindicato, a gente parabeniza o Hilton e a professora Janice pela iniciativa, por estar trazendo conhecimento e despertando o interesse nas crianças de buscar conhecimento. Bom, a gente vai colocar aqui algumas fotos, ó. Deixa eu só tirar o vídeo e colocar para cá pra gente, né? Tá aí a foto, né? Uma das fotos das crianças lá na arquibancada do estádio, né? Quase que não saiu arquibancada, né? De novo aqui, quase que não sai arquibancada, hein, presidente? Aí tem, acho que essa outra foto aqui também da criançada, quase as mesmas fotos. Aí temos essa aqui também. Aqui a professora Branca também participou, né? Essa senhora aqui, deixa eu deixar você aqui no canto e diminuir essa foto. Essa senhora aqui, quem que é, presidente? Essa é a professora Janice, uma das idealizadoras do projeto. Correto. Ela é a Janice e o professor Hilton é o que aparece no vídeo que está manuseando a bomba de ar ali para dar propulsão a esses foguetes. Então, são os dois professores da escola Sadao Watanabe que estão à frente desse projeto com as crianças lá da escola. Muito bem, gente. Tá aí, ó. Projeto importante, sem sombra de dúvidas, é um projeto que faz a diferença na vida dessas crianças, né? No dia a dia, e é importante ter um apoio do sindicato. Qual que é a participação do sindicato? Pra gente lembrar. Na verdade, nesse projeto a gente foi convidado para assistir. A gente teve a participação no primeiro projeto com a professora Janice, que é o projeto de leitura que a gente já divulgou aqui, correto? E a gente pede a todas as escolas que tiverem projetos que estão funcionando, projetos voltados ao aprendizado, ao despertar dessas crianças, o interesse de conhecer, de buscar, de fazer experiência, para a gente estar divulgando aqui no nosso canal, Rudy. Porque muitas vezes, exemplo, esse projeto, se não fosse divulgado aqui, dificilmente ele ia ser divulgado lá na Secretaria de Educação, no site da Prefeitura. O projeto de leitura também, se não fosse a gente estar indo atrás para divulgar, dificilmente a Prefeitura ia mandar a equipe técnica da SECOM lá para estar divulgando. Então, a gente tem que mostrar para a população que o servidor público, independente se ele é professor, se ele é gari, se ele é médico, trabalha. E servidores como o Hilton e a Janice são aqueles que trabalham. Então a população tem que ver o que está sendo feito no serviço público municipal, independente seja na educação, na saúde, na obras, na Secretaria de Agricultura, que é Desenvolvimento Econômico. Então nós temos que estar mostrando para o povo de Sinop que a Prefeitura tem 3.000 servidores e todos eles estão lá para cumprir com a sua obrigação. Nada mais bonito, o Rudy, sem puxar saco de professor A ou B, nada mais gratificante que a gente ver um colega de trabalho, um servidor público, desempenhando a sua função com vontade, passando conhecimento para frente. Bom, vamos ao intervalo comercial, porque depois do intervalo a gente volta falando sobre um assunto específico que precisa de um certo tempo, né? Isso, na verdade a gente vai abordar sobre os atestados médicos, porque a gente tem muito questionamento, Rudy, muita reclamação às vezes de servidor que por um descuido deixou de entregar o atestado médico no período que a legislação diz e a prefeitura lá não aceitou o seu atestado e veio lá 2, 3 faltas no final do mês e a gente vivia um período financeiramente complicado, onde as coisas no mercado sobem muito e aí 2 dias, 3 dias de descontar no final no mês, no final do seu salário faz diferença. Então a ideia é trazer para o servidor o conhecimento para que ele não cometa o equívoco para depois ser prejudicado. Intervalo e eu volto na sequência com o segundo bloco do Jornal do Servidor. Tá.
A Farmaserve atende agora de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Atendemos toda a população de Sinop região. Servidor filiado ao sindicato tem preço e parcelamento diferenciado. Farmaserve, uma farmácia completa para atender toda a sua família, com atendimento de qualidade e preço justo. Na Avenida das Figueiras, anexo ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. Disque Remédios 3532-6434. Farmaserve, a farmácia do servidor. Estamos de volta com o Jornal do Servidor. Depois do intervalo, agora vamos falar sobre a questão do atestado médico. É uma preocupação de muita gente, até para quem é do serviço privado, mas nesse caso nós vamos falar do serviço público para você, servidor público municipal. Nós temos muitos casos de servidores que se acometem de doenças, e principalmente em algumas profissões que o serviço é extremamente estressante. Presidente, como deve proceder um cidadão que ficou, ou cidadã, um servidor ou servidora que ficou doente e não foi trabalhar? Qual é o procedimento para que ele possa levar esse atestado médico? É fundamental o atestado médico? De repente ele adoeceu, ficou ali acamado em casa, mas acabou não indo lá no posto de saúde. Tomou um remédio caseiro, deu um jeitinho e melhorou. E acabou indo para o serviço e não apresentou o atestado médico. Qual é o procedimento correto? A primeira pergunta que eu tenho para o senhor em relação a esse assunto. Bom, Rudy, o atestado médico, a licença para tratamento de saúde, ela está prevista na Lei 254/93, que é o Regime Jurídico Único, Estatuto do Servidor Público, no artigo 119, correto? Então, o que o artigo 119 diz? Ele diz assim: será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício com base em perícia médica sem prejuízo da remuneração. Então, o servidor ficou doente, ele vai no médico, pega atestado. Se ele ficar em casa, ele vai ter a falta descontada do salário dele. E qual é o procedimento, Rudy, para o servidor entregar esse atestado lá na prefeitura? Aí, por meio do decreto 158/2018, ele se regulamenta a forma do servidor proceder para entregar esse atestado. Então, não é simplesmente, eu peguei o atestado de uma semana, por exemplo, e aí eu fico com o atestado guardado lá em casa, quando eu volto a trabalhar, eu levo o atestado. Mas, assim, eu me adoeci, fiquei lá um dia em casa, estou melhor. Aquela gripe que dá uma dor no corpo, às vezes não consegui trabalhar. Se eu não buscar o atestado médico, será descontado do meu pagamento? Primeiro, porque assim, tem muita gente que às vezes tenta resolver o problema em casa, atestado médico é obrigatório. É isso? Certo, exatamente. Se você não tem o atestado médico, vai ser descontado o seu salário. E aí a parte interessante, que às vezes tem servidores que têm dúvida, fugindo um pouquinho do atestado médico, mas o desconto do salário. Se eu faltar um dia, tipo, faltei numa terça-feira, vai me descontar 2 dias de salário. Então, como que a prefeitura faz o cálculo? Ela pega o seu salário e divide por 30. Nós trabalhamos 5 dias da semana e temos 2 dias de descanso semanal remunerado, que é o sábado e o domingo. Então, o que a legislação diz? Se eu faltei um dia na semana, eu perco o dia que eu faltei e o sábado. Então, vai vir descontado do meu salário no final do mês 2 dias e não somente o dia que eu faltei. Eu só faltei um, presidente. Desconto 2. A lei de... Exatamente. E aí tem a parte que pode ficar mais ruim ainda, né? Pior. Então não é só isso. Se eu faltei 2 dias na semana, Rudy, exemplo, faltei... O que é ruim pode piorar. Exemplo, faltei quarta e quinta. Vai me descontar sábado e domingo. Me desconta 4 dias. Está na legislação. Quase uma semana. Quase uma semana. Então, se você levar em consideração que vai te descontar 4 dias de salário, a gente sempre orienta, fala falta injustificada, que é essa sem atestado médico, em último caso. É problema. É problema. Chegou o cunhado e a sogra, os folgadão lá do sul, né? Ou do Nordeste.
Vieram, então, tá com muita saudade, faz tempo que não vê. Hoje eu vou matar um diazinho, tô há 5 anos na prefeitura, nunca faltei um dia. Não quer dizer. Não é igual a iniciativa privada, não tem jeitinho. Deixa ele sozinho em casa lá e vai trabalhar, e sábado e domingo você mata a saudade. Atenção. Mata a saudade. Isso é o mais prudente, é isso, porque senão teremos o prejuízo financeiro e não tem o que fazer. A lei ela existe desde 1993, ela é uma cópia bem semelhante à CLT, a legislação é privada, e é uma forma de quê? De valorizar aquele que cumpre com a sua obrigação. Então, você ficar faltando, um dia só não vai me fazer falta no final do mês? Faz falta. São porque 2. um dia vira 2. 2 dias não vai me fazer falta? Vai fazer mais ainda, porque de 2 viram 4 dias de desconto. Então, é só pegar o seu salário, dividir por 30 e ver se vai valer a pena ter 2 dias de falta. Mas voltando a falar do atestado médico, Rudy. Aí ele é regulamentado pelo artigo 119 da Lei 254/93. E aí o decreto 158 de 2018, ele vem regulamentar a forma de entrega desse atestado. Então lá no regime jurídico diz que... Não é de qualquer jeito. Chega lá para o chefe do setor, no regime jurídico ele diz que você tem direito à licença médica. E o decreto vem regulamentando esse artigo 119. Como se procede a entrega? O atestado, não importa se for de 1 dia ou de 10 dias ou de 90 dias em casos mais graves, ele tem 48 horas da emissão dele pelo médico para ser entregue no departamento de medicina da prefeitura. Entendeu? Se eu peguei no departamento de medicina da prefeitura. É pelo servidor ou pelo encarregado do setor? Pelo servidor. Porém, tem que ter o aval, o ciente do chefe imediato dele. Exemplo, eu trabalho num posto de saúde. Eu tenho que ter a ciência do meu chefe imediato, que está ciente que eu estou de atestado médico, assina embaixo do atestado, e esse atestado aí o servidor leva para a medicina do trabalho. O decreto ele regulamenta também que caso o servidor não possa entregar o atestado, Rudy, pode ser os parentes. Se ele está acamado, que nem 90 dias, ele não tem como ir. Se ele está acamado, aí pode ser um filho, uma filha, pode ser o pai, pode ser a mãe. É o que o decreto e a legislação regulamenta. Fora isso, se for um terceiro que não tem laço de parentesco com o servidor, aí esse terceiro tem que ter uma procuração. Como está na lei, tem que ter uma procuração feita pelo servidor para ele poder entregar esse atestado. Então, lembrando que são 48 horas o prazo, Rudy, para se entregar atestado. Tivemos casos agora, esse mês passado, de servidor que tentou levar o atestado com 3 dias, ou seja, com 72 horas depois, e foi indeferido pela medicina do trabalho, nem aceitaram. Por quê? Porque não cumpriu a regra das 48 horas. Legislação. E é importante frisar que a pessoa que recebe esse atestado, se ele não se atentar a essas determinações que diz a lei, o punido será ele. É isso? Porque assim, mas você podia entender... Porque eu não pude, porque não sei o quê. Mas a pessoa que recebe esse departamento de medicina da prefeitura, isso, né? Exato. Uhum. Ali as pessoas precisam cumprir as leis, porque senão elas serão penalizadas ou punidas. Tem toda uma situação que envolve isso, presidente. Exatamente. Partindo do princípio que a gente tem a lei, Rudy, que aprovou o direito a todo trabalhador, no nosso caso, o servidor público municipal, de estar levando o atestado médico para justificar a falta por motivo de doença, aí temos o decreto que regulamenta a entrega desse atestado, não tem como você falar assim, olha, vamos dar um jeitinho. Eu sempre digo, 48 é 48, não é 49 ou 48,5. Então, a gente, enquanto servidor, a gente não pode alegar desconhecimento da lei. A lei ela é pública, o nosso estatuto é público, ele está no site da prefeitura, a gente tem aqui no sindicato. O decreto ele foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, foi publicado no mural da prefeitura. Então, a gente, enquanto servidor público, a gente tem a obrigação de conhecer a legislação, principalmente a legislação que diz respeito ao funcionamento da nossa própria profissão, da categoria dos servidores públicos municipais. Uma pergunta que é importante na minha concepção. Servidor, não é o caso de Sinop, pelo amor de Deus, mas como a lei é nacional, né, para todos os municípios, essa, né, ou é específica de Sinop? Essa daqui? Essa aqui ela é específica de Sinop, porém,
todos os municípios eles têm bastante particularidades quanto à legislação. Por quê? Porque todos vieram lá na Constituição de 88, quando se criou a figura de servidor público estatutário, que se desmembrou. Até 88 a gente tinha só a CLT no Brasil. Então todos tinham carteira assinada, correto? Então de 88 para cá se criou a figura do servidor público estatutário, que não é regido pela CLT, e sim cada município, cada ente da federação, está lá na Constituição, elaborará o seu próprio estatuto. Então a primeira que teve foi a Lei 8.112, que essa é federal, é o Estatuto do Servidor Público Federal, e todos os municípios e estados foram fazendo meio que semelhante a 8.112. Então, se a gente pegar a legislação de Sinop, de Sorriso, de Vera, vai ter muita coisa que vai ter bastante semelhança. Então vamos lá. O cidadão, o servidor ou a servidora, quis dar um migué. Foi lá, não acontece em Sinop, mas ele foi lá, pegou um atestado com alguém que é amigo dele, é médico. Olha, eu preciso dar uma esparecida na mente, eu estou muito estressado, o serviço está estressante, me arruma um atestado aí, e ele dá um miguezão, que não acontece em Sinop, né? Pelo menos é o que a gente espera. Esse servidor que de repente tentar burlar a lei, né, criando um atestado fictício, caso ele seja descoberto, né, ele passa ali pegou um atestado, estava doente, de repente o pessoal pega ele jogando bola, pega a mulher fazendo um bailão, ou de férias, já aconteceu casos, pode ser inclusive servidor contratado, né, nesse caso. O cara pegou, saiu de férias, inventou atestado, meta na praia, lá e só, né, tudo mais. O que pode acontecer com esse servidor? Ele pode ser punido? E quais as punições? Importante, eu acho. Bom, Rudi, vamos partir do princípio que todo o atestado médico ele tem por si só a prerrogativa dele ser verídico, correto? Dele ser um atestado idôneo feito por um profissional da área médica. O que pode acontecer, como teve casos já que a gente conhece, de servidores que pegaram o atestado no município e tinham um segundo emprego e não pegaram lá no segundo emprego onde eles trabalhavam. Aí sim o servidor ele pode ser punido, pode ser aberto um processo administrativo, uma sindicância, para apurar por que a pessoa está doente para um empregador e para outro não. Isso já aconteceu. Aí ele pode ser punido, inclusive, se o processo for bem feito, ele pode ser exonerado. Todos os atestados médicos acima de 3 dias, Rudy, eles passam por perícia, certo? Então, até 3 dias, você cumpre o ritual, em 48 horas no máximo, você tem que ir lá na medicina, vai no seu chefe imediato, pega o visto dele, de lá você vai para a medicina, protocola, entregou, beleza, resolveu o problema. Passou de 3 dias, aí o servidor passa por perícia da Junta da Medicina do Trabalho da Prefeitura. Então, um atestado lá de 15 dias. Não é só eu entregar o atestado lá para o meu chefe vistar, levar na medicina e vou para casa. Eu entreguei para o meu chefe, levei na medicina, lá na medicina do trabalho eles vão marcar o dia para mim ir na perícia, como é feito no INSS. Aí no dia dessa perícia eu vou lá com o meu atestado original bonitinho, com todos os exames que eu tenho. Me deu um problema na coluna. O meu médico particular me deu 90 dias de atestado. Aí o perito lá da prefeitura, ele vai pedir os exames complementares, mas teu médico te deu o atestado embasado em quê? Aí você vai levar lá o seu raio-x, vai levar lá todos os exames complementares para abonar esses 90 dias de atestado. E a perícia, ela pode concordar com os 90, como pode reduzir, entendeu? Não porque o médico meu me deu 90 dias de atestado médico, que a perícia vai dizer que eu vou ficar 90 dias em casa. A perícia ela pode entender que não é necessário 90, que é 45 ou 50 dias. Aí vai valer a decisão da perícia médica. No INSS é assim, às vezes a pessoa fala, tem direito à aposentadoria porque eu estou inválido. Chega lá, não, você pode trabalhar. Você, né? Algum médico entendeu que ele estava inválido, para o trabalho, poderia se encostar e não. Nós temos servidores filiados ao sindicato que não são servidores
concursados de carreira. Quando a pessoa ganha mais do que o valor do teto do INSS, ela passou de um período, ela é encostada pelo INSS e o teto do INSS é que passa a ser o salário dela. E aí eu queria que o senhor nos explicasse quais são o prazo para que a pessoa possa ser encostada pelo INSS. E se no serviço público, o de carreira, que é o sistema próprio de aposentadoria, né, o INSS colocar assim próprio município, se também ele tem um teto ou não, é integral, caso ele fique doente, por exemplo, 90 dias, 180 dias, se ele recebe o vencimento integral, ou é como no INSS que tem um teto? No serviço público, Rudy, se recebe o salário integral, uma vez que se contribui pelo salário integral, entendeu? Então, vamos supor assim, o servidor ganha lá R$7.000 e ele ficou doente. Ele vai para o Previ-Sinop, que é o Instituto de Previdência próprio dos servidores públicos, ele vai para o Previ-Sinop ganhando o salário integral nesse auxílio-doença. Se ele for aposentado por invalidez, aí muda um pouquinho a conversa, entendeu? Por quê? Porque aí a aposentadoria por invalidez não são todas as enfermidades que dão direito ao trabalhador, seja público ou privado, de ter a aposentadoria integral, correto? Então, se ele for aposentado por invalidez, aí não é garantia de que ele vai receber o que ele estava recebendo enquanto estava trabalhando. Aí, em alguns casos, esse valor ele vai cair e consideravelmente. Então, no auxílio-doença, frisando, para o servidor público estatutário concursado, ele vai para auxílio-doença com o salário integral de concurso. E o contratado, nós temos casos de contratados, não, ele é o PIS do INSS. Isso, o contratado é o INSS. Por quê? Porque a prefeitura ela é assim, o servidor efetivo, o concursado, ele contribui para o Previ-Sinop. O servidor contribui com 11% e a prefeitura com em torno de 14%. Então, 25% é o que vai, de R$1.000, vai 25% para o Previ-Sinop, para compor o fundo de aposentadoria que a gente já conversou em programa passado com a Cássia, correto? No INSS, não. A prefeitura vai contribuir com em torno de 20%, um pouquinho mais, e o servidor com a parte dele. E aí vai para o regime geral. Então, exemplo, a gente tem professor interino, que são contratados por teste seletivo. Eles não estão contribuindo para o Previ-Sinop, estão contribuindo para o regime geral INSS. E lá no INSS tem o teto. Exemplo, os secretários nomeados pela prefeita. Correto. Os secretários, eles também contribuem para o INSS. Sabia? Então, só que lá, o salário dele, vamos supor que seja R$8.000, o salário de secretário, se ele ficar em auxílio-doença, ele vai receber o teto do INSS. 5.800 e alguma coisa, se eu não me engano. Vai receber o teto, então ele não vai ganhar os 8 que vinha ganhando como secretário. Ficou doente, vai ganhar 5.800 e pouquinho. Presidente, sobre esse assunto, tem mais alguma coisa que nós deixamos de perguntar ou pode ser explanado aqui pelo senhor? Rudy, eu acho que não. Só frisar de novo para os servidores a questão dos prazos, entendeu? Para a gente não ter surpresa. Os prazos. O servidor que pegou o atestado médico, ele tem 48 horas para estar entregando na medicina do trabalho. Ele pega o atestado médico, leva até o seu chefe imediato, pega o visto dele e leva na medicina do trabalho. Passou de 48 horas, legalmente a empresa, a prefeitura, pode lançar falta desses dias para o servidor. Que no caso de um dia são 2 e de 2 dias são 4. Exatamente. Um é 1, são 2. Se a Dilma for explicar isso, não é tão complicado. Escapuliu, desculpa. 1 não é 1, são 2. 2 não são 2, são 4. Exato, né? Exatamente. Pra então, aí a gente acaba às vezes sendo penalizado por desconhecer o procedimento correto. Então a ideia é, busque informação, teve dúvida, liga aqui no sindicato para a gente vai estar respondendo, manda mensagem para a gente evitar que o servidor seja prejudicado. Lembrando que nós já comentamos aqui também, Rudy, das faltas, a falta ela acarreta mais um monte de coisa. Ele perde direito a férias,
Ele Direito perde a- direito à licença-prêmio, que se você tiver 10 faltas no período de 5 Cinco anos, E 10 faltas é pouquinho, 10 né? faltas é rapidinho. Para 10 anos, 5 anos 10 faltas. dá 1.500 dias. É. E 10 faltas de 1.500 dias é uma falta a cada 150 dias. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí às vezes você pensa mais, que né? Dá você mais de pensa 1.500. que tem alguma coisa para receber, você pensa que tem o direito à licença-prêmio, por exemplo, chega lá na hora, puxa no sistema da prefeitura, não, mas o senhor faltou aqui 2 dias lá em 2015, depois você faltou mais 3 dias lá em 2017 e mais não sei quantos dias em 2018, perdeu a Pronto, sua licença-prêmio. foi. E aí nós estamos falando de uma perca considerável. São né? Que a 4 meses de licença-prêmio descanso. São 3 meses. 3 meses, né? 3 meses de descanso remunerado. E geralmente a pessoa já acumula com as férias que ele tem direito que dá os 4 meses, né? Por isso que eu estou confundindo. Exatamente. Então, Então por quer dizer, isso- se por ele isso teria que a 4 gente meses, tem só 3 daí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a questão de falta, porque a prefeitura tem 3 mil servidores, um pouco mais de 3 mil efetivo. Então, são 3 mil pessoas que têm que saber dos seus direitos para não ter prejuízo lá na frente. Muito bem. Acho que por hoje é só. A gente volta no sábado que vem com mais um Jornal do Servidor. Presidente, uma coisa para a gente encerrar o nosso jornal de hoje, que sábado que vem a gente está aí. Então, Rudy, lembrando também que a gente está hoje com a nossa servidora fazendo os exames lá na piscina. Lembrar para os servidores, quem quiser Que hora que abre lá? fazer das 9 às 11. Então daqui a pouquinho. Estamos acabando, você pode ir para lá. Das 9 às 11 fica o pessoal lá para estar atendendo e para estar fazendo o exame médico para quem quer usar a piscina. Então, o servidor que porventura já tenha feito as carteirinhas lá do clube lá da piscina, ele pode estar se deslocando até a sede lá no condomínio São Lucas para fazer o exame médico para usar a piscina. Lembrando que para o servidor filiado e dependentes, esposa e filhos, o exame ele não tem custo. Então, agora nós estamos entrando no período aí de seca, de calor, só não vai usar a nossa sede lá realmente aquele que não quiser usar, porque a opção o sindicato, a diretoria está dando para o servidor para facilitar. Tinha muito problema, não consigo fazer o exame médico. Então a gente contratou um profissional para todo sábado das 9 às 11 está fazendo esse exame lá. E a gente estende o convite a todo servidor que queira conhecer a sede recreativa, está lá à disposição aberta sábado e domingo, das 9 da manhã até as 18 horas da tarde. Muito bem. Até às 18. A gente, das 9 às 18, está aberto lá. Pode ir para lá que tem uma mulher, uma profissional competente, capacitada para fazer esse exame de forma gratuita, desde que você seja sócio do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Já vai com a sunga. Já vai preparado que passou, já pode tomar banho na piscina. Um bom final de semana a todos vocês, um ótimo sábado. E sábado que vem, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, com essa bate-audiência, nós estaremos aqui de volta com o Jornal do Servidor. Tem algum tema? Olha, eu gostaria de discutir sobre tal tema, tal assunto que eu tenho dúvida como servidor público. Manda para a gente, que a gente vai estar buscando informações, aproveitando o conhecimento e a capacidade do presidente de toda a diretoria para trazer todos os esclarecimentos, caso você precise em algum tema específico, tá bom? Um ótimo sábado e até a próxima no nosso Jornal do Servidor. Tchau, tchau.